A dor de ter o telefone mudo, de ver o calendário avançar e não receber uma ligação, essa é uma dor silenciosa que muitos pais com filhos adultos carregam. É uma ferida que não sangra, mas que corrói a alma, fazendo você questionar cada passo, cada sacrifício, cada decisão que tomou ao longo de décadas de criação. Você se pergunta: o que eu fiz de errado? Por que o filho que eu amei, que eu criei, que foi o centro do meu universo, de repente age como se eu fosse apenas um contato secundário, uma obrigação distante ou, pior, um fardo a ser evitado? Essa sensação de ser ignorado ou de ser mantido à distância por um filho adulto é um dos sentimentos mais desoladores da vida. Eu sei que você está buscando respostas que vão além do clichê, que toquem na raiz do problema. E a promessa aqui é exatamente essa. Vamos mergulhar fundo na psicologia familiar para entender as 5 principais razões, quase sempre invisíveis, pelas quais seu filho adulto pode estar criando essa barreira. E, o mais importante, vou lhe dar o mapa para tentar, com paciência e amor maduro, reconstruir essa ponte. Não se trata de culpa, mas sim de compreensão. Muitas vezes, o silêncio do seu filho não é um reflexo da falta de amor, mas sim de uma dificuldade profunda em navegar a transição de um relacionamento vertical, que era a hierarquia pai-filho, para um relacionamento horizontal, que é a parceria adulto-adulto. É nesse ponto de inflexão, onde as expectativas se chocam com a nova realidade, que o atrito e, subsequentemente, o distanciamento começam a ganhar espaço. Nessa fase da vida, onde você talvez esteja com um ninho vazio ou se aproximando da aposentadoria, a conexão com os filhos se torna uma âncora crucial para a identidade e para o senso de propósito. E quando essa âncora é puxada, a sensação de deriva é avassaladora. Você investiu uma vida inteira de energia em ser o guia, o provedor, o solucionador de problemas, e agora precisa aprender a ser apenas o suporte, o ouvinte, o espectador respeitoso. E essa mudança de papel é incrivelmente difícil para ambos os lados. O primeiro ponto que precisamos analisar, a causa psicológica mais frequente para o distanciamento, é a individuação tardia do filho adulto. A individuação é o processo natural onde o filho forma sua própria identidade, separada da dos pais. Em algumas famílias, especialmente aquelas com laços emocionais muito fortes ou onde houve uma grande dependência mútua, essa separação não foi concluída na adolescência. O filho, agora com 30 ou 40 anos, pode ainda sentir que, ao entrar na sua presença ou ao conversar com você, ele volta instantaneamente para a mentalidade de um adolescente que precisa justificar suas escolhas. Para provar a si mesmo e ao mundo que ele é um adulto autônomo, a forma mais fácil e, paradoxalmente, mais imatura de fazê-lo é simplesmente cortando o contato, pois assim ele elimina o gatilho que o faz regredir ao papel de criança. O silêncio dele, nesse caso, é um grito silencioso por reconhecimento de sua própria autoridade sobre a própria vida. Não é uma rejeição a como pessoa, mas sim uma rejeição ao que ele sente que precisa desempenhar quando está com você, um papel de subordinação ou de eterna prestação de contas. E isso nos leva diretamente ao segundo ponto central, que são as invasões de território não intencionais. Muitos pais, por um amor genuíno e uma vida de prática em cuidar, têm uma dificuldade imensa em parar de oferecer o que chamamos de conselhos não solicitados. Quando seu filho adulto compartilha um problema, seu instinto primário é pular para a solução, para a experiência de vida, dizendo: "Olha, na minha época eu fiz assim", ou "você deveria tentar daquele jeito". Embora isso venha de um lugar de cuidado, para o adulto que está construindo sua vida e seu próprio método, isso soa como uma crítica velada à sua competência. Cada conselho não solicitado é percebido como uma microinvasão, uma mensagem subtextual de que você não confia totalmente na capacidade dele de resolver os próprios problemas. O filho começa a evitar o contato simplesmente para não ter que ouvir mais uma série de "eu sei mais do que você". Essa invasão de fronteiras não se limita apenas a conselhos. Ela pode se manifestar em perguntas excessivas sobre finanças, sobre a criação dos netos, sobre a vida conjugal ou até mesmo na maneira como você organiza a casa dele durante uma visita. O filho, sentindo-se constantemente supervisionado ou julgado, se retira para proteger seu espaço mental e emocional, tornando o relacionamento menos disponível. O terceiro elemento psicológico que contribui para o distanciamento é o peso do vínculo não resolvido.
Em famílias onde as emoções dos pais dependiam muito do sucesso, felicidade ou presença dos filhos, cria-se um laço onde o filho se sente responsável pelo bem-estar emocional dos pais. Imagine o peso de ter que ser a razão da felicidade de alguém, ou a única fonte de propósito de vida. Isso é uma carga emocional insustentável para um adulto que já tem que equilibrar as pressões do trabalho, da família e das suas próprias ambições. O filho, para sobreviver emocionalmente e para ter espaço para as próprias necessidades, precisa se afastar desse campo de força de responsabilidade excessiva. O distanciamento, nesse cenário, é uma forma de autoproteção e de tentativa de estabelecer uma vida própria, livre da expectativa de que ele precisa fazer os pais felizes. Isso exige do pai a coragem de olhar para a própria vida, preencher o próprio ninho e buscar fontes de satisfação e propósito que sejam independentes da presença ou do sucesso do filho. O quarto fator, e um dos mais dolorosos, reside nos errados. Muitas vezes, a dor que o filho sente não é algo recente, mas sim ecos de experiências da infância ou adolescência que nunca foram abordadas, validadas ou curadas. Pode ser uma crítica severa dita em um momento de raiva, um sentimento de favoritismo por um irmão, ou a sensação de ter tido suas emoções minimizadas ou ignoradas. Essas feridas, se não cicatrizadas, funcionam como um muro invisível. O filho pode ter perdoado conscientemente, mas emocionalmente o corpo dele e a psique se lembram da dor e reagem a ela. O contato com o pai ou a mãe reativa um modo de defesa, e o distanciamento é a maneira do sistema dele dizer: eu preciso me proteger de ser ferido da mesma forma novamente. A dor silenciosa do presente é muitas vezes apenas o eco alto de uma dor que foi silenciada no passado. É essencial que os pais estejam abertos não apenas a se desculpar, mas a, sem se defender, a validar a percepção do filho sobre o passado, mesmo que essa percepção não corresponda à sua própria memória dos fatos. A validação é a chave que pode começar a girar a fechadura desse distanciamento. O quinto e último ponto, mas não menos importante, tem a ver com o tempo dos encontros. Se o filho associa o contato com você a uma sensação de peso, de drama, de reclamação sobre a vida ou de pressão para que ele faça algo, é natural que ele comece a evitar esse tipo de interação. O tempo do seu filho adulto é escasso e ele busca interações que sejam leves, de apoio mútuo, divertidas ou, no mínimo, neutras. Se toda ligação é uma oportunidade para desabafar sobre seus problemas de saúde, seus vizinhos, suas finanças ou para pressioná-lo a visitar mais, o filho, por mais que o ame, começará a adiar indefinidamente esse contato, vendo-o como uma tarefa desgastante. A transformação começa quando o pai se torna um porto seguro emocional e não um mar agitado de necessidades não atendidas. Isso exige um autocuidado rigoroso por parte do pai, garantindo que ele tenha outros canais de apoio, como amigos, grupos sociais ou terapia, para desabafar e processar suas próprias dificuldades sem sobrecarregar o filho. Existe um estudo da Universidade de Cornell que, embora se concentre em laços familiares em geral, ressalta a importância da relação voluntária na vida adulta. Antigamente, a obrigação filial era quase absoluta. Hoje, a qualidade da relação supera a quantidade. O laço precisa ser cultivado como uma amizade adulta, baseado em respeito mútuo, interesse genuíno, e não em dever ou subordinação. O estudo sugere que as relações que prosperam na fase adulta são aquelas onde os pais aceitaram a nova dinâmica, tornando-se fontes de e não de peso. Vou lhe contar o caso de Geraldo e seu filho Marcelo. Geraldo era um pai provedor clássico, que trabalhou a vida inteira para dar o melhor a Marcelo, mas que nunca aprendeu a expressar afeto sem crítica construtiva. Marcelo se tornou um empresário de sucesso, mas evitava ligar para o pai. Ele ligava uma vez por mês, cumpria o protocolo de 10 minutos e desligava, sentindo-se exausto. O problema, descobriu Geraldo na terapia, era que toda vez que Marcelo falava de um sucesso, Geraldo tinha que inserir uma advertência. Que bom, mas tome cuidado com os impostos. Ou, que bom, mas não se esqueça de guardar dinheiro para o futuro, porque hoje as coisas são difíceis. Marcelo sentia que para o pai ele nunca estava seguro o suficiente, nunca era bom o suficiente. A virada de Geraldo não foi pedir perdão pelo passado, mas sim mudar o comportamento no presente. Ele estabeleceu uma regra pessoal de ouro. Em toda a interação com Marcelo, ele falaria 80% menos
e faria 80% mais perguntas sobre a vida do filho, sem relação com dinheiro, sucesso ou netos. Ele perguntava sobre os hobbies de Marcelo, sobre um livro que ele estava lendo, sobre um filme que ele havia visto. Geraldo transformou o contato de uma prestação de contas para um momento de leveza e interesse mútuo. Ele parou de reclamar sobre o corpo de Marcelo e começou a falar sobre o jardim dele. Com o tempo, Marcelo começou a ligar, porque o pai deixou de ser uma fonte de estresse e se tornou um lugar seguro. A perspectiva de Geraldo se tornou transformadora. Ele parou de tentar ser e começou a tentar ser o de seu filho. A perspectiva transformadora que proponho a você hoje é a de rendição. Não é desistir, é render-se à nova realidade do relacionamento. Seu filho não é mais uma extensão sua. Ele é um indivíduo totalmente separado, com a liberdade e o direito de viver a vida dele como bem entender. A sua tarefa agora é amar o adulto que ele se tornou, e não o ideal de filho que você sonhou. Isso significa redefinir o amor parental. O amor na vida adulta não é controle disfarçado de cuidado, é a celebração da autonomia do outro. É o reconhecimento de que a maior prova do seu sucesso como pai ou mãe é que seu filho mais de você para sobreviver, mas pode você para compartilhar a vida. Aqui estão as estratégias práticas e aplicáveis para começar a reconstruir essa ponte, lembrando que a chave é a da sua nova atitude. Primeira estratégia: a oferta de desculpas sem defesa. Se há um passado de dor, a cura começa com um pedido de desculpas bem formulado. Não diga, sinto muito se você se sentiu assim. Isso minimiza. Diga, eu reconheço que no passado, minhas palavras, ações, seja específico, minha crítica, meu controle, minha ausência, causaram dor em você, e eu sinto muito por isso. Não era a minha intenção, mas reconheço o impacto que teve. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, mas eu quero que você saiba que eu vejo a sua dor e a respeito. Essa desculpa é poderosa porque ela valida a experiência do filho sem exigir perdão, abrindo um espaço para a honestidade. Ela mostra maturidade e responsabilidade, o que é exatamente o que um adulto busca em outro adulto. Segunda estratégia: a regra do silêncio e da curiosidade genuína. Estabeleça para si mesmo a regra de que, em 90% das interações, você não dará um único conselho, a menos que ele seja solicitado. Treine-se para responder a um problema com perguntas de apoio, como: isso parece ser muito difícil. O que você está pensando em fazer a respeito? Ou, como posso te apoiar nesse processo, se é que posso? Mude o foco da sua comunicação. Em vez de falar sobre, fale sobre a vida com um interesse sincero. Pergunte sobre algo que ele goste. Lembre-se, o objetivo é que ele associe o contato com você a uma sensação de ser visto, ouvido e respeitado, e não a uma sessão de avaliação. Terceira estratégia: contatos leves e não comprometidos. Se o contato está raro, comece com interações de baixo risco e baixo compromisso emocional. Em vez de ligar para ter uma conversa séria, envie uma mensagem curta e descontraída sobre algo neutro, como um meme engraçado, um artigo interessante sobre um hobby dele ou uma foto antiga com uma legenda leve. Convide-o para atividades que não exijam uma conversa profunda e dolorosa, como ir ao cinema juntos, assistir a um jogo ou visitar um museu. A proximidade física em um ambiente neutro e de baixa pressão pode lentamente reconstruir a intimidade emocional, sem o peso da expectativa de um almoço de família obrigatório. Quarta estratégia: preencha seu ninho com outros significados. A maneira mais eficaz de reduzir a pressão sobre seu filho é garantir que a sua felicidade não dependa unicamente dele. Retome seus hobbies, faça trabalho voluntário, viaje, invista em suas amizades, comece um curso. Quando seu filho perceber que você está engajado em uma vida rica e satisfatória, ele se sentirá menos culpado pela ausência e, paradoxalmente, mais atraído pela sua energia e menos sobrecarregado pelas suas necessidades. A autonomia do pai é o maior presente que se pode dar a um filho adulto que se sente sufocado. Quinta estratégia: aceite e respeite o tempo da pausa. Se o distanciamento dele é uma forma de pedir espaço, o maior ato de amor e respeito que você pode oferecer é dar esse espaço, sem mártir, sem passivo-agressividade e sem contagens dramáticas. Comunique de forma clara e calma: eu respeito que você precise de espaço agora. Saiba que eu estarei aqui quando você estiver pronto e que o meu amor não muda com a distância. E então, retire-se.
Use esse tempo para focar nas estratégias 1 a 4. A pressão para se reconectar quase sempre resulta no efeito contrário. O espaço dado com amor e respeito é o que, no final, permite que a saudade cresça e o filho volte por conta própria. A dor silenciosa de ter um filho adulto que te ignora é real, profunda e justificada. Ninguém que dedicou uma vida a amar e criar merece sentir-se descartado. Mas é fundamental lembrar que o amor não falhou. O que falhou foi a transição de papéis, a comunicação e, em muitos casos, a capacidade de soltar o controle. A reconstrução de uma relação adulta leva tempo, paciência e, acima de tudo, humildade para reconhecer que você precisa evoluir junto com seu filho. O seu amor é inquestionável, mas o seu precisa ser ajustado à nova estação da vida. A ponte pode ser reconstruída, mas ela exige que ambos os lados se encontrem no meio do caminho. E o primeiro passo, o mais corajoso, é sempre dado por aquele que tem a maturidade e a experiência para iniciar a mudança. Você. Respeite o processo, cuide de si mesmo e mantenha a esperança de que, com paciência e uma nova abordagem, a conexão que você anseia encontrará um novo e mais forte alicerce. A relação pode não ser igual à de antes, mas ela pode ser mais rica, mais madura e, finalmente, mais satisfatória para ambos. Siga em frente com essa nova perspectiva.